NFL Etc 38, algum dia do mês de maio de 2021. Eu sou o Ticas e estamos no ar mais uma vez com o podcast mais rançoso, fofoqueiro, parcial da podosfera de futebol americano nacional. E como hoje vamos falar de imprensa, eu já chamo primeiro o nosso jornalista de formação e de ofício, nossa voz da experiência, nosso Alexandre Garcia do Mundo Invertido, o Wallace Matos, o nosso Oli. E aí, Oli? Quem você acha que é o nosso Adam Schefter nacional? Eu acho que o Adam Schefter nacional, para citar um, é o Jorge Nicola. Mas, para poder citar um, para citar um do NFL, etc., é obviamente você, né? Lógico que não. Jornalista de ofício aqui, ó, Adam Schefter, eu voto em você. E aqui também ele, o nosso psicólogo, mas que quando o assunto é NFL, dá de pau em muito jornalista diplomado por aí, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala, Magal, conta pra gente, em algum momento da adolescência, ali na hora de marcar no xizinho ali na inscrição, na hora de escolher a graduação no vestibular, em algum momento você cogitou seguir pro lado do jornalismo também? Ou, ao contrário de mim e do Wallace, você sempre preferiu ganhar dinheiro mesmo? Fala, meus amigos da NFL, etc. Nem uma coisa nem outra. Nem cogitei fazer comunicação. E eu também não cogitei ganhar dinheiro, porque quem faz psicologia para ganhar dinheiro é maluco ou tá descolado da realidade brasileira. Talvez se fizer psicologia em outro país, você possa ser rico. No Brasil, você só vai ficar mais doido, só isso. Ah não, mas aqui o NFL etc. prova, tá? Que você tá se saindo um bom jornalista, mas aqueles de fofoca, né? Aqueles, não precisa ter diploma não. Aqueles só pra falar de reality show e NFL, você tá indo bem. Não sei se é a convivência, né, Wallace? Não, deve ser alguma coisa na água, porque convivência não é, não. Então você já viu qual vai ser a pegada de hoje do nosso episódio. Como sempre, dividido nos já tradicionais blocos Headlines, Treta na TL e TD ou Fumble. Como a gente já imaginava, o caso Aaron Rodgers continuou dominando o noticiário da NFL nessa última semana. E como a gente grava o nosso podcast aqui semanalmente, a gente fala um monte de coisa que no dia seguinte fica velho, a gente passa de mentiroso ou de desenganado, né? Foi o que aconteceu na semana passada. Caso você esteja chegando aqui no NFL, etc. pela primeira vez, no nosso último episódio, episódio 37, a gente debateu, repercutiu bastante sobre a notícia que caiu como uma bomba na liga justamente no dia do primeiro round do draft, insinuando que a relação do Rodgers com os Packers teria atingido um nível insustentável e que a chance do quarterback voltar a vestir a camisa do time de Green Bay seria mínima. O report foi divulgado via Twitter pelo Adam Schefter, que a gente já citou aí no começo. Provavelmente o insider mais relevante, né, da NFL. Até então, cara que era considerado aí com a credibilidade acima de qualquer suspeita. A gente chegou aqui a dizer que muito dificilmente ele teria divulgado isso justamente no dia do primeiro round do draft, sem ter sido provocado, sem alguma fonte ter acionado ele de propósito nessa data, né? A gente achou que não seria coincidência. Eu usei essas palavras, não é possível que é coincidência. Só que aí a gente foi surpreendido novamente. Em entrevista ao podcast Dan Patrick Show, o Schefter jurou de pé junto que a decisão de divulgar a informação nessa data foi única e exclusivamente dele, e que não foi incentivada por nenhum contato específico, mas sim por um acúmulo de rumores e informações de bastidores que ele recebeu ao longo do tempo nessa off-season. Com isso, aí eu vou querer saber de vocês, mas para mim, a situação mudou um pouco de figura. Eu já passo a considerar mais provável o retorno do Rodgers, ou, se não for mais provável, pelo menos 50-50. Quando veio a notícia no dia do draft, eu achei que era assim, deve estar 80-20, 80% de chance dele ir jogar em outro lugar, 20% dele fazer as pazes e voltar a Green Bay. Aí agora eu acho que tá aí no 50-50. Quero saber se mudou essa opinião de vocês. E além disso, eu quero saber também sobre a conduta específica do Adam Schefter. Vocês acham que é do jogo? Que o que ele fez é normal? Essa disputa aí entre os insiders sobre quem reporta primeiro as notícias mais bombásticas? Uma corrida, né, para divulgar primeiro? Ou vocês acham que dessa vez ele mandou mal, que essa polêmica pode acabar em algum momento se virando contra ele e acabar comprometendo essa credibilidade dele como jornalista top aí entre os insiders da NFL? O que você acha, Oli? Bom, para começar, acho que compromete de qualquer maneira, e dos insiders da NFL, eu já vou adiantar que o Schefter era o que eu tinha menos simpatia, sempre tive menos simpatia, sempre gostei mais do Tom Pelissero e do
do Ian Rapoport, que são os três aí, a santíssima trindade dos insiders da NFL. O Schefter, eu já vi dando algumas varadas na água, e até por precipitação. Eu não sei a carreira dele em si, mas geralmente o jornalista que começa a apostar muito nessa exclusividade rápida, né, na apuração rápida das matérias e na divulgação das informações em primeira mão, sempre que as tem, né, sempre que tem a informação e já divulga direto, ele incorre num erro, e aí aqui eu vou ser um pouquinho chato para explicar um pouquinho sobre a profissão, que é não apurar completamente os fatos ou deixar informações essenciais que foram ou que seriam apuradas depois com mais calma, passar. E aí você corre o erro, né, você corre no erro de ter uma informação incompleta e fazer uma interpretação de apenas parte do fato, né, da notícia em si. Como jornalista, eu prefiro sempre aguardar, não ter o furo imediato na minha mão, mas ter uma apuração mais completa e dar a notícia inteira, seja em fatos relevantes negativos ou positivos. Contratações, saídas. Isso é sempre bom você tomar cuidado, porque aí é o que você volta aqui da pergunta que você me fez. Isso sempre pode se voltar contra você. Você só queima essa ponte uma vez. Para ela ser construída de novo, leva muito mais tempo e às vezes não é reconstruída de maneira nenhuma. Ou seja, se você quer dar uma notícia muito rápido, sem ter apurado completamente ela, você corre esse risco. Parece que o que ocorreu foi um misto dos dois com o Adam Schefter, com as informações que a gente colheu durante a semana. Ele apurou que a relação, que hoje, como você disse, é 50-50, né, do Green Bay com o Rodgers, de estarem juntos na próxima temporada, apurou que essa informação, que essa relação já estava desgastada como está hoje, até porque para o QB titular tá 50-50 com o time, é algo muito grave, já é grave o suficiente, né? A princípio, o teor mesmo do que ele divulgou não tá de tudo errado, né? Sim. Foi a forma como e a data que ele decidiu trazer isso à tona que meio que enganou a gente, levou a gente a acreditar que a situação, né, quando a gente tá brincando com essa porcentagem aí 50-50, a gente achou que fosse pior, né, na possibilidade do Rodgers voltar. Mas o teor em si parece que tá correto, aparentemente. Inclusive reafirmado essa semana pelo Ian Rapoport, que disse que a situação pode ir para qualquer um dos lados. Pode ser uma separação completa ou pode ser que o Rodgers aceite os novos termos ou as condições que o Green Bay impôs ou vai pedir para ele. São fatos. Vários voos de Green Bay até o Rodgers, onde ele está passando férias, para que essa situação de ficar fora ou não da temporada ou deixar Green Bay fosse resolvida. É fato também que não se resolveu, porque se tivesse resolvido, todo mundo já saberia, haveria uma declaração oficial de Green Bay dizendo, não, o Rodgers é nosso QB e vai ficar para a temporada, ou do próprio Rodgers falando que não pensa em jogar em lugar nenhum e que ele está comprometido com o projeto de Green Bay para a próxima temporada. Então, a gente teria essas partes falando. Não há um acerto. A situação é até colocada pelo próprio Rodgers, quando levantou lá o negócio do Jeopardy, que a gente já falou também nessa intertemporada, é algo sintomático. E aí você vai juntando essas peças, que foi o que fez o Schefter, e parece que ele tinha essa informação de dentro, falou, não está muito boa a relação realmente não, o Rodgers pode sair. E aí quando você tem essa frase, o Rodgers pode sair, ele provavelmente, né, na cabeça dele, falou assim, eu tenho que dar isso agora, porque alguém vai me atropelar depois nas apurações. Se ele tivesse esperado a frase que eu escutei hoje, tivesse pensado mais 5 minutos, ele não cometeria esse erro. E aí, realmente é difícil pensar que alguém experiente, que já lida com a NFL há muito tempo, tenha simplesmente só cometido um erro de divulgar numa data que era importantíssima para a liga, né? Acho que teve um pouquinho de intenção nisso aí também, e aí a gente volta no Jorge Nicola, né? Que é o impacto da notícia, que é o impacto da fofoca, que é os cliques, que é o glamour, o status, mas vai ter que agora arcar com o ônus, né?
Cara, duas coisas. Uma, esse é um mal que se espalhou no meio jornalístico desde que a internet começou a se popularizar, né? Todo mundo com esse tesão incontrolável de ser o primeiro a dar notícia, de estar primeiro no portal, né, de ser a fonte que as outras pessoas vão copiar, né, vão partir dela. Eu nem vou entrar muito nessa seara, porque essa não é minha seara, mas a gente que está aqui do outro lado recebendo as notícias tem sempre que ter aquele pé atrás. Nem é a Sadia, tá? Não é a Seara, mas também não é a Sadia. Para ninguém ficar assim, qualquer patrocinador que vier a gente quer, Seara, Sadia. Mas do nosso lado aqui, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado sempre de fulano falou, saiu a notícia, tá, peraí, saiu aonde? Saiu de quem? Quem falou, né? E dá aquele confere. O problema é que caras que nem eles, né, igual o Adam Schefter, outros insiders da NFL, a gente meio que não precisa checar, porque, assim, quando foi a última vez que você viu o Adam Schefter falando uma mentira, soltando uma fofoca, metendo um Nelson Rubens aí na cara da galera? Isso é muito raro. Geralmente, quando o cara fala, ele fala sabendo, porque, de certa forma, é o trabalho dele, né? É por isso que ele é um insider, né? É o cara que está dentro, né? Deveria ser isso. Mas eu acho que, por um lado, fico alerta aí para a gente sempre dar uma checada, e a partir de agora vou checar até do próprio Adam Schefter, né? Vou ver se o Ian Rapoport fala também, se mais alguém fala também, antes de acreditar. Por outro lado, essa pedra eu cantei, meus amigos. Eu falei no episódio passado que provavelmente ia fazer esse nheco-nheco todo e o Rodgers ia ficar onde ele está. Para o ano que vem, eu já não sei. Eu acho que esse ano vai ser aquele ano de vamos ver como as coisas andam. Para os dois lados. O Green Bay vai ver o quanto que o Rodgers anda e vai ver também o quanto que o meu querido amor, né, o Love, anda também. E o próprio Aaron Rodgers também vai dar uma sentida em relação ao momento de carreira, né? No sentido de vale a pena eu ficar aqui mais um ano, vale a pena eu jogar mais um ano, eu buscar um outro contrato, ou agora é uma hora boa assim para eu sair bem, fiz o meu papel aqui. Mas eu tenho a sensação que o Rodgers, como ele é uma pessoa muito rançosa, ele tem esse incômodo constante, esse bicho do pé, né? Porque nos últimos anos aí é só morrer na praia, né? É só morrer na praia. Bagunça a divisão, joga a gente para wildcard, e aí toma ataque em playoff. É só isso que o Green Bay tem feito. Então eu acho que ele tem esse bicho do pé de, cara, eu vou pelo menos chegar no Super Bowl. Pelo menos chegar no Super Bowl. E eu acho que esse ano é o ano decisivo. Se ele não fizer nada de diferente esse ano, levar o Green Bay para o Super Bowl, um negócio assim, se fosse ele, cara, eu aposentaria tranquilo. Porque ele vai aposentar com um bom legado, vamos dizer assim, né? O cara teve uma vida vitoriosa dentro do Green Bay. Se ele ficar tentando esticar mais essa corda, eu acho que corre o risco dele começar ou se lesionar, ou cair de produção. Então eu acho que esse ano, assim, é aquele ano do vamos ver o que vai acontecer. É difícil não imaginar que a principal porta para o Rodgers sair do Green Bay se fechou, que seria o 49ers, né? Essa é um time pronto, defesa pronta, armas boas no ataque, armas, aliás, fantásticas no ataque, né? Mas eu acho que aí conta o ranço. Porque aquilo dele não ter sido draftado pelo 49ers lá, eu acho que doeu ele demais. Eu gostaria que ele fosse, eu acho que ele seria um bom encaixe. Mas na hora ali de assinar o contrato, eu não sei se ele já acalmou essa questão no coração dele, não. Eu acho que não. Sei lá. Eu acho que, por exemplo, se os 49ers dessem um caminhão de coisas por ele, jogador e pique, não sei o que lá, ele ia cair naquela coisa. Não dependeria dele, né? Dependeria do Green Bay aceitar, porque parece que o 49ers já estava como um dos destinos de interesse. Sendo que ele pode ainda ter o ranço que o Magal falou, de não ter sido draftado lá quando eles preferiram Alex Smith, mas hoje o ranço com o Green Bay está muito maior, disparado maior. E aquilo.
sendo que ele iria chegar lá na Califórnia como o salvador da pátria, né? Nós não te draftamos lá atrás, mas tivemos que pagar um montão de coisa para Green Bay para te ter aqui. Leve-nos ao Super Bowl, né? Leve-nos ao título. Eu acho que seria uma ótima fim de ciclo, no caso, né, do draft, que ele foi deixado de lado pelo Alex Smith. Mas, então, a principal porta acabou se fechando, né? E eu acredito que esse período vai acabar sendo isso, Ticos. Ou ele renova com o Green Bay agora, ou arruma um caminhão de dinheiro para poder jogar em outro lugar, e essa renovação e essa volta a Green Bay, ela vai parecer muito mais um ano de despedida do que propriamente um ano de comprometimento de levar o time à frente. O Davante Adams já deu declaração também, dizendo que se o Rodgers sair, ele vai ter que repensar algumas coisas e tal. Então, o clima tá como é que fala? Tá build up, né? Tá dando aquela crescida de nuvens lá para cima de Green Bay. O Davante Adams participou de podcasts, não se comprometeu, né? Disse que tinha conversado com o Rodgers, mas aí deixou aquela coisa no ar de quem não quis se comprometer, nem de que ele iria voltar, nem de que não iria. Mas se ele não se comprometeu de que iria, todo mundo meio que entende que ele acha difícil, né? E se voltar, não vai voltar para ser aquele cara que vai fazer outra campanha de MVP, vai tentar se resguardar, já pensando no próximo ano, virar free agent e procurar outro lugar. E o que você falou... porque o Green Bay, o Tico, tem que colocar o Jordan Love nessa jogada aí, porque se ele tá vendo que vai ficar sem o Rodgers no ano que vem, né, nesse contexto, o Jordan Love tem que começar a pegar o ritmo ali, não tem muito jeito. Então, eu acho que das possibilidades todas do Rodgers, acho que o sit out eu acho que é a mais remota, porque não tem cara de que ele faria isso com o Green Bay, e nem Green Bay seria tão turrona assim, a diretoria de Green Bay seria tão turrona assim de manter um cara igual o Rodgers de fora da temporada em holdout, mas tudo pode acontecer mesmo. Aí quando veio o Schefter falar que foi por conta dele a decisão de divulgar a notícia no dia do primeiro round do draft, acabaram que os outros dois rumores que vieram à tona, né, no decorrer da última semana, as outras fofoquinhas, ficaram em segundo plano, mas uma tem a ver com isso que você falou aí, até da postura do Davante Adams, que foi a notícia de que o Rodgers, já durante a temporada, né, conversando com colegas de time que se tornariam free agents, ele meio que dando a entender que, não renova por conta de mim, pensando que eu vou continuar não, porque eu não sei, pode ser que eu não esteja aqui ano que vem. Então ele já estava colocando essa pilha na galera que ia virar FA depois do final da temporada. É aquilo que a gente falou, é uma coisa que já veio cozinhando há mais tempo. Mas ele também não podia dar nenhuma pista para os caras, porque toda pista que ele desse para os caras, o pessoal ia ler como uma pista que ele ia fazer, né? Tanto no sentido de tranquilizar, quanto no sentido de deixar os caras na berlinda, né? De falar, não sei. Então, se o Rodgers realmente não sabia, ele tem que falar com todo mundo que ele não sabe. A não ser que ele tivesse algum brodinho muito confiável que pudesse falar assim, pra você eu vou falar. Eu não quero sair não, mas tu não fala pra ninguém não. Tu fica na tua aí. E mesmo assim eu ainda falaria ao vivo, né? Porque uma mensagenzinha, um zap, já era, podia dar um print. E a outra fofoquinha que diz que essa foi em grupo de zap, ou de algum outro aplicativo, né, mas num grupo de conversa entre os jogadores, em que eles referiam ao GM, o Brian Gutekunst, o nomezinho, né, o Gutekunst, ele se referia a ele como Jerry Krause. E aí, para quem viu Last Dance na Netflix, o cara que era o GM dos Bulls, nos 2 tricampeonatos com o Jordan na década de 90, que era o cara que era braço de ferro, decidia tudo, meio que da cabeça dele, não era muito de dar ouvido a jogador, que fazia bons times, né, tanto que ele alcançou esses 6 títulos, mas que tinha uma relação terrível com os jogadores, ao ponto dele ser chamado pra porrada com uns caras lá de 2,30 m, e ele um baixinho gordinho, né, de 1,70 m no máximo, e aí virou essa coisa folclórica, né, quando compara com Jerry Krause, aí compara com esse cara que não tem simpatia nenhuma dos caras que teoricamente seriam os subordinados dele. Aí é exagero, né, meu amigo? Primeiro que o Rodgers não é o Michael Jordan. Pera lá, muito bom, diferenciado, um dos melhores, vai ser Hall da Fama, muito provavelmente, mas pô, Jordan é Jordan, né? E segundo que o Gutekunst também, coitado,
Ele pode ter os erros dele, mas não é nada comparado com o Jerry Krause também. Achei um pouco de exagero isso aí, mas foi mais uma fofoquinha aí pra apimentar mais ainda a tretinha do jeito que a gente gosta. Vou dar uma dica pra galera aí que tem grupo de WhatsApp e tem medo de espalhar um negócio desse. De tempos em tempos, você tem que dar uma checada no grupo para ver se tem alguém que nunca fala nada, que não comenta, que tá sempre ali. Essa pessoa, você tem que, do nada, você tira. Para que você tira do grupo. Porque se a pessoa reclamar, ou não, por que você me tirou do grupo? Tá? Não, é porque você não fala nada. Não, mas bota aí de novo. Tá? Aí você bota de novo. Porque se nesse grupo aí, se vazou essa informação, é porque tem alguém assim no grupo. Tem alguém que fica lá quietinho na miúda, aí quando sai uma bomba dessa, você fala, ih, pai, vou mandar aqui. Porque é uma galera que você nem lembra que tá no grupo. Então até pra você pensar, pô, quem será que delatou? Quem será que deu o nosso print aqui? Tu não sabe, entendeu? O time de futebol americano deve ser difícil, né? Porque começa com 80 jogadores e vai reduzindo para 53 no roster. Você nem lembra que você adicionou o cara que hoje tá tentando vaga nos reservas dos Eagles. Aí tem que ter um administrador bom de grupo aí, ó. Tem que ter um administrador bom de grupo. Para fechar esse papo do Schefter, eu acho que é difícil a gente fazer critério de comparação aqui, porque a mídia lá funciona de um jeito um pouco diferente, né? A gente vai comparar com os jornalistas que cobrem futebol e etc. Você está falando de várias divisões, de vários países, os caras estão, né, jogadores brasileiros jogando em outros países. A NFL é um clubinho, né? São aqueles 32 times, são aqueles jogadores ali, né? Começa com um plantel maior, depois vai reduzindo, aí são poucos free agents que orbitam ali em volta. E aí os prospectos do college, que apesar de serem muitos jogadores, não são todos que são visados assim pro noticiário. E aí os insiders ficam nessa, né? Os caras, os que têm contato em mais times, eles acabam prevalecendo aí como os caras que têm mais credibilidade na hora de soltar esses rumores. Pra gente é difícil comparar, mas eu acho que não que vai comprometer a credibilidade do Schefter essa pataquada aí, mas que eu acho que, igual o Magal falou, vai dar esse pezinho atrás agora, sempre que vier uma coisa muito bombástica dele, eu acho que vai. A primeira vítima da recomendação da NFLPA para os jogadores não se apresentarem no centro de treinamento para a etapa voluntária do cronograma de atividades previsto para a off-season foi o right tackle Ja'Wuan James, do Denver Broncos. O jogador rompeu o tendão de Aquiles treinando por conta própria, aquilo que a gente comentou aqui, né? O cara não vai se apresentar no centro de treinamento, não vai pro CT, mas o cara não vai ficar parado, ele vai treinar por conta própria. E aí, ele tá fora da temporada, não vai jogar, e ele pode ter um prejuízo total de mais de 10 milhões de dólares, caso o time leve ao pé da letra a parte do contrato que alega que lesões de qualquer natureza ocorridas fora das dependências da equipe são consideradas não relacionadas ao futebol e geram precedente para que não sejam pagas algumas das garantias financeiras previstas no contrato. Claro que esses detalhes podem variar de contrato para contrato e de time para time, mas esse caso ele já é considerado um marco que pode influenciar nessas próximas negociações aí entre atletas e as franquias, independente dessa decisão, né? Caso o Broncos decida pagar ou não o Ja'Wuan James. Sem surpresa, né, Magal? Até que foi rápido para acontecer um caso mais palpável aí para a galera decidir se apresenta ou não aí nos treinos voluntários. Foi, cara, mas eu vou ser muito sincero. Eu acho que agora a gente vai ver se o nosso querido George Paton, que é o general manager aí dos Broncos, se ele é um babaca ou se ele é um cara razoável. Porque é o seguinte, essa regra de o cara não poder treinar fora, não é que ele não poder treinar fora, né, mas ele ser penalizado se ele se lesionar porque treinou fora, ela foi criada com um objetivo, que lá na época ela começou a ser usada fazia muito sentido, que era você ter todo mundo treinando dentro do seu clube, né, dentro do seu time, da sua franquia, né, não ficar cada jogador fazendo treino aleatório sem controle do pessoal de comissão técnica, sem controle do preparador físico, né, e jogador de futebol americano, você sabe como é que é, né, chega um brodinho lá, aposta uma corrente de ouro que o cara consegue fazer um bench press com um caminhão, o maluco vai querer entrar embaixo do caminhão para provar que ele consegue. Aí ele quebra os dois braços, o time se fode. Então, nesse contexto, faz sentido você penalizar o cara, inclusive com o risco dele perder o contrato, para o cara andar na linha, né? Não, eu vou treinar onde? Vou treinar dentro do CT. E aí não tem problema, você vai ter
pelo menos o estagiário lá do preparador físico vai estar lá na sala. Só que agora é um contexto completamente diferente. O cara não está treinando fora para ficar de zoeira ou de sacanagem. O cara está treinando fora para tentar evitar contato com um número grande de pessoas e se proteger de uma tal de pandemia que está acontecendo aí. Então, eu acho que, nesse caso, o Denver Broncos não deveria exercer o direito de cancelar o contrato ou fazer o que fosse. Ele tinha que fazer vista grossa. Assim. Mas não, olha, é um caso excepcional, é uma situação excepcional. A gente não vai punir você, até porque fica um negócio totalmente sem sentido, né? Eu falo assim, olha, você pode treinar aqui ou você pode treinar fora. Faça como você quiser. Só que se você se lesionar fora, eu cancelo o seu contrato. Aí o cara vai fazer o quê? O cara não vai treinar fora, né? Ou ele não vai treinar. Assim, não, eu vou ficar, se eu não for pro CT, se eu não for pro CT com medo de eu me contaminar, eu vou ficar em casa. Mas eu não vou treinar, eu não vou nem na cozinha pegar água. Não, sobe ali, pega o negócio ali do armário pra mim. Não vou pegar. Vai que eu me lesiono. Então, assim, se o Broncos exercer o direito, eu vou achar uma fela da putice de marca maior. Mas eu acho, Magal, que se ele exercer o direito, não vai ser pensando no bom senso do cara estar se preparando e se protegendo do contato. Pois cara, mas aí tem que ter bom senso nessa hora, entendeu? Eu tenho certeza que a essa altura o Broncos deve estar sofrendo pressão até dos outros times, já que é tudo um clubinho ali, os donos dos times, pra deixar de exemplo aí, ó, tá vendo? Vocês não estão querendo comparecer, é um direito de vocês, mas aí a gente também não tem o dever de arcar com o contrato. Pois eu concordo com você, mas vamos combinar que do mesmo jeito que o clubinho pode te forçar a fazer uma pressão, o fato de você estar no clubinho te protege também. Porque se o cara vai e falar assim, cara, não vou demitir o cara, não vou cancelar o contrato dele. E aí? Vocês vão me expulsar da franquia? Aí ele vai vocês vão excluir o Denver Broncos da NFL? Aí ele vai ser o Spencer Strasmore da vida real. Né? O cara que venceu os outros donos de time a prezar pelos jogadores. Deveria. Mas é o que vai acontecer? Não sei. O problema também de novo, né? Porque não é um Tom Brady, né? Não é um Aaron Rodgers. É um menino ali que o pessoal não sabe o nome. O cara vendeu 20 jerseys a temporada inteira, foi para os parentes dele. Aí realmente, assim, o leverage do cara, né? Papito, a alavancagem que o cara teria para poder negociar é muito pouca também. Né? É muito pouca. Tem esse problema também, né? Eu duvido, rapaz. Eu duvido o Tom Brady lá no centro de treinamento TB12, tomando eletrôlitos TB12, comendo barra de proteína TB12. Se ele se lesiona numa máquina TB12, fazendo um exercício TB12, que alguém ia fazer alguma coisa envolvendo o contrato dele. Mas ele não se lesiona porque ele é um super-homem. É por causa do método TB12. Por isso que ele não se lesiona. Tom Brady, que inclusive participou de uma das últimas reuniões da NFLPA, botando pressão pra galera não comparecer. E aí ficou nesse meio a meio, né? Tem uma galera que disse que não ia e depois foi. Teve uma galera que não foi e depois viu o bicho pegar e decidiu comparecer. Essa semana começou o mini, né? O mini camp dos rookies, né? Específico para os jogadores que foram draftados ou para os undrafted free agents que os times estão testando. E aí foi todo mundo lá, ninguém ficou de fora, não. O Brady também, que é famoso por organizar grandes treinamentos com wide receivers de outros times, né? Wide receivers que não estão... Esparsa. As passas dele, né, no caso. Aliás, até aí jogadores ele chama para treinar por causa do estilo. Então, não dá muito para poder confiar no TB12 nessa, não. Mas nem com o Magal, que confia nessa entidade mágica que a gente nunca vê, que é o bom senso, não dá para confiar em bom senso de nenhum dos lados nessa hora. Tudo bem que o cara não machucou andando de moto, não estava no jet ski, né? Essas contusões assim, isso de responsabilidade e tal, essas são mais compreensíveis, né? Você fala assim, o cara vai ser punido, porque o cara tava o quê? Tava empinando uma moto no meio da Sunset Boulevard e caiu e perdeu a temporada. Isso aí você, claro que não vai cumprir o contrato.
mas essa tem, nesse contexto de pandemia, tem essa consideração a fazer, embora eu acho que o Broncos vai executar o contrato, não vai pagar para o rapaz o que ele tem direito, porque, aliás, o próprio GM deles é o Biff, é um vilão de Hollywood, e o Elway não vai querer pagar essa conta aí para o rapaz, né? Contando que ele não é uma grande estrela. Eu acho injusto, obviamente, a gente tem esse contexto todo para levar em consideração, mas a gente já vê a liga rasgar a pandemia em vários momentos, não vai ser na hora de pagar o cheque, os caras não vão levar o bom senso em consideração. Essa mensagem aí que a gente vai ter que ver qual que o Broncos vai querer passar, né? Só um detalhe aí, eu dei um confere aqui, o Elway não é mais o GM do Broncos, ele saiu agora em janeiro desse ano. Não é lá no papel, né? A teoria foi de que ele botou um outro cara ali pra botou um boneco. Sabatinado nas entrevistas, mas que ele passou a ser o quê? Executivo, né? Tem um cargo dele aí. Virou executivo. Ele ganhou. Futebol, botou o frente, isso aí chamou frente. Botou o frente ali. Ele ganhou uma estrelinha e um alívio das coletivas, né? Ele não tem mais que dar a cara a tapa, mas quem puxa as cordinhas continua sendo a criança. E mais, aquele famoso Paulo Autuori, né? Vamos botar um exemplo aqui no futebol brasileiro. O cara contrata o Paulo Autuori para ser diretor de futebol, mas ele sabe que em algum momento da temporada ele vai assumir o time, porque o treinador vai cair e o Paulo Autuori vai assumir. O Paulo Autuori já tentou aposentar 5 vezes do futebol brasileiro e não conseguiu. O Elway está meio que emulando essa situação na direção do Broncos. Você contrata o cara como auxiliar administrativo. Não, como assim? Não, que ele está aqui já está na folha do time já. Está contratado. Qualquer coisa é só mudança de posição. Tira de auxiliar administrativo, põe para técnico. Pronto. Eu confesso que eu tinha pensado em outro exemplo. Não que o Elway tivesse pedalando, né, com o salário, devolvendo ali, mas eu achei que ele era o Queiroz do Denver Broncos, o novo GM. Mas depois dessa a gente pode ir pro Treta na TL. Robert Griffin III, ele mesmo, tá sem contrato, hein? Baltimore dispensou, não assinou com ninguém desde então. Aí ele vai e me diz que o Kirk Cousins corre sério risco de perder a vaga de titular nos Vikings para o Kellen Mond, que foi o quarterback escolhido pelo time na 3ª rodada do draft. Que o calouro é tudo que o número 8 não consegue ser, que ele é físico, atlético e rápido, que o Cousins recebe gordos salários para no máximo levar o time a um retrospecto 8-8 ou 9-7 no final da temporada, e que se ele começar mal nos primeiros jogos esse ano, a pressão da torcida e da comissão para efetivar a titularidade do Kellen Mond será enorme. E aí, recalque de um ex-segundo pick, que perdeu a vaga em Washington justamente para o Cousins, que na época tinha sido draftado no 4º round, ou dessa vez o RG3 não está sentindo frio, pois ele está coberto de razão. Roberto Grifo Neto. Você está completamente errado aí, meu querido. Completamente errado. Por um motivo muito simples. Você não tem que ter ranço do Kirk Cousins por 2 razões. Uma, que você não perdeu a vaga para ele. Você perdeu a vaga para a sua própria lesão. Foi isso que aconteceu. Né? Antes dele lesionar, o Griffin, cara, era uma parada absurda. Absurda. O Griffin era um cara muito fora do normal, antes da lesão. E a verdade é que ele nunca conseguiu se recuperar de lesão. Nunca. Da primeira, ele não se recuperou legal, aí lesionou de novo, aí não se recuperou legal de novo. Ele não conseguiu fazer, a lesão foi no mesmo lugar, mas ele não conseguiu fazer o esquema Ronaldo, entendeu? Que lesionou, parecia que não ia voltar, voltou e ganhou o Copa. Ele tentou carreira na música, cantando no Outcast, né, o André 3000. Exatamente, só que não, acho que foi uma questão de cachê, porque ele tinha que dividir o cachê com o Outcast inteiro, né, que é uma banda que tem 54 pessoas, e aí a verdade é que ele não voltou. Então, primeiro, ele não tem que ter ranço do Kirk Cousins, porque ele não perdeu a vaga para o Kirk Cousins, ele perdeu a vaga para a própria lesão. Porque se ele não tivesse lesionado, o Kirk Cousins não pegava o lugar dele nem no refeitório do time, que dirá pegar o lugar dele no roster. Né? E o segundo ponto é assim, cara, você vai ter lesão, lesão, ó, tô maluco. Você vai ter... No caso dele, não é certo. No caso dele... no caso dele, um monte. Né? Você vai ter ranço de um cara do naipe do Kirk Cousins?
Sério? Assim, o nível que você chegou é esse? Eu vou ter ranço do Kirk Cousins? Cara, se você for ter ranço, faz igual o Aaron Rodgers. Eu tenho ranço da franquia inteira. Eu tenho ranço do 49ers. Aí tudo bem. Aí eu sou obrigado a concordar com o ranço dele. Mas você deve ter ranço do Kirk Cousins. O que o Kirk Cousins já fez nessa vida? O que o Kirk Cousins faz de mal para alguém? Quem que treme? Qual é a defesa que tá jogando contra o Kirk Cousins e fala assim, caralho, é o Kirk Cousins, puta que pariu, irmão, não, vou ficar ligado que o bicho é brabo. Ninguém, cara. Então, assim, vida pra frente. Assim, eu acho que o RG3 não deveria nem tá perdendo tempo criticando o Kirk Cousins, porque eu falo isso praticamente todo jogo do Ravens. O RG3, ele tá na melhor situação possível do mundo. Estava, né? Não está mais. Ele estava na melhor situação possível. Por quê? Porque ele era reserva do Lamar Jackson, que era o cara que tinha que fazer o serviço. Esse meu amigo tem que fazer o serviço. Quando ele entrava, ninguém esperava muita coisa. Porque já era assim, puta, nós estamos sem o Lamar. Então, ou o Lamar lesionou, ou ele foi pro banheiro cagar, igual aquele jogo que o Tigres não aceita que ele foi cagar. Só vem com cãibra no corpo inteiro, o cara teve zika, desceu o encosto nele, né? Eu não sei que medo é esse de um cocô. Mas, ninguém admite que o cara foi cagar. É só nessas situações que ele entra. Se ele lesionou, se ele foi cagar, se ele tá fora porque ele teve uma concussão, a galera já tá naquele nível assim, cara, eu só não quero que feda mais. Qualquer coisinha, qualquer feijão com arroz que você fizer já tá bom. E é isso que ele tem que fazer. Então ele tá numa situação fantástica. Pra que ele vai ficar enchendo o saco, preocupado com o Kirk Cousins? Eu, se fosse ele, eu não tinha nem gastado meu tempo respondendo coisas do Kirk Cousins. Ainda mandavam, quem? Ah, tá, Kirk Cousins. Ah, tá, lembrei. Ô, Wallace, pro quarterback que levou fumo público no meio do jogo, até do wide receiver calouro, tomar do meu colega de time é moleza pra ele. Ele tem cadeira para falar, né? O Adtree tem cadeira para falar do Cousins que viu de perto. Mas ele não tá errado, não. O Kirk Cousins não é físico, não é atlético, não é rápido. E eu, particularmente, não vi muito do molde nessa temporada do college. Mas ele sendo um quarterback vindo dessa nova geração, que é muito mais móvel, muito mais atlética e muito mais aguenta muito mais pancada do que os quarterbacks que vieram aí anteriormente, né? Até meados de 2015, de 2016 a gente teve essa mudança para esses quarterbacks mais móveis, mais atléticos e mais fortes, né? Que vieram chegando na NFL, mais dinâmicos, uma dinâmica diferente dos jogos do college, justamente por conta dos quarterbacks. Eu aposto quanto você quiser que ele vai ser melhor do que o Kirk Cousins. O Kirk Cousins é um game manager, é um cara que você tem ali, você sabe que você vai ter controle de relógio legal, uma precisão boa nos passes, mas que não vai sair surpreendendo uma jogada de corrida. Não vai fazer aí uma gracinha como faz o Mahomes, como faz o Lamar Jackson, como fazem os quarterbacks mais dinâmicos que a gente tem hoje na NFL. Então, tá com razão o Adtree, mas só me incomoda o Hans, né? Que ele perdeu aí a vaga titular para as lesões e não para o Kirk Cousins, mas ele fica insistindo em malhar o Judas. O Cousins tem uma boa pegada para virar um grande técnico de quarterbacks. É um cara que pensa bastante o jogo, é um cara que tem essa noção toda, mas, por enquanto, é um técnico em campo. Ele não é um QB que faz a diferença nos times que ele atua, né? O RG3, aí eu volto a falar com a nossa audiência mais jovem, que a gente sabe que tem uma molecada aí que na época não assistia. Se ainda não pegou para assistir, vai ver lá a temporada de calouro do RG3. Ele foi escolha número 2 de Washington, né? Ficou atrás do Andrew Luck, draft de 2012, eu acho. E se lesionou, não sei se foi no final, logo da primeira ou da segunda temporada. E ele chegou aí para um jogo de playoff praticamente segurando a perna, com o joelho com o ligamento rompido. Usando 2 brackets simultâneos, um por dentro e um por fora do joelho, porque ele tinha lesionado o ligamento cruzado, as duas partes do ligamento cruzado. Então, provavelmente, ele forçou o agravamento da lesão ali. A gente não sabe se foi decisão do time ou se ele que pediu. De qualquer forma, eu acho que ele não deveria, né, ter
essa opção, se o time quisesse preservar, né, era para ter tirado. E aí a lesão agravou de um jeito que nunca mais foi o mesmo, nunca mais rendeu, tá aí até hoje, né, pulando aí de reserva de um time pro outro, e a gente nem sabe se vai continuar, se vai ter alguma outra vaguinha para ele aí em algum outro time, mesmo que seja para ficar no banco. É um dos maiores de si. Mas, cara, deixa esse ranço pra lá, né? Eu não sei, eu acho que ele podia estar até querendo elogiar, né, o Kellen Mond, porque ele gosta do estilo, alguma coisa assim, mas aí ficou parecendo puro e simples ranço do Kirk Cousins, que foi quem herdou a vaga lá em Washington, né? Falando em ranço, olha essa, a gente fala que o RG3 é rançoso, o Magal, todo mundo que ouve sabe que é o rei do ranço, mas olha essa do Marcus Peters, cara. Olha o tamanho do ranço desse menino. Em participação no podcast do Aqib Talib, o Peters disse que ser trocado é do jogo, faz parte dos negócios da NFL. Mas que ser trocado para logo depois dos Rams cederem diversas picks para adquirir também via trade o Jalen Ramsey, jogador da mesma posição, e que, segundo Peters, faz só uma ou outra coisa diferente que ele. Que isso foi um tapa na cara, um completo desrespeito. Aí vocês acham que é ranço puro, é falta de autocrítica, ou é autoconfiança em excesso do glorioso Marcus Peters? Nisso aí tem mais coisa, né, ô Ticas, porque já deu confusão, os dois se pegaram depois que houve a troca, né, que ele foi pro Baltimore e o Ramsey foi pro Rams, Ramsey no Rams, trava-língua. Já deu confusão na temporada de 2019, um puxando o capacete do outro, falando asneira e besteira no ouvidinho um do outro, de uma jamanta e da outra. E isso aí, essa rivalidade parece que foi pegando com o tempo. Mas claro que é ranço, é óbvio que se você cita nominalmente o cara que foi trocado no seu lugar, você está com uma óbvia inveja de onde ele foi parar. Ele podia focar em onde ele está, para começar, o Peters, porque ele tem estatísticas muito melhores do que o Ramsey. São dois jogadores, dois cornerbacks que não são aqueles cornerbacks tradicionais, né? Não são o cara que vai atrás só do wide receiver, eles são caras que alinham também para poder fazer pressão no quarterback, ir atrás do QB, ou então até fazer um meio de campo ali para reforçar um tackle no running back. E são dois caras grandes, dois caras que têm que fazer a diferença na defesa que estão. O Peters tem números mais efetivos do que o Ramsey na liga. O Ramsey chegou em 2016, o Peters já estava desde 2015, né? São turmas parecidas, jogaram college também mais ou menos na mesma época, porque um chegou um ano depois do outro. Então, mas o Peters tem certa razão, mas ele demonstra também que tem uma certa inveja, uma pulga atrás da orelha com o Los Angeles Rams. Ele achava que ele estava numa defesa que podia dar mais frutos, né? Podia tentar disputar mais campeonatos, né? Mas ele está num ótimo lugar também em Baltimore. Ele começou a carreira dele no Kansas City, também fazendo diferença. Eu acho que isso, ele ter virado Pro Bowler logo nas suas primeiras temporadas e ter achado que ele era maior do que a posição em si, porque o cornerback, ele é esse cara, né? Ele vai ter que, para sempre, correr atrás de alguém. Vai correr atrás do wide receiver maluco, fazendo rota out, ou então vai ter que ir atrás do quarterback. E as estatísticas dele de tackle, de interceptações e tal, vão sempre dar a profundidade do jogo dele. Ele não precisa ficar falando que faz uma outra coisa diferente. Não. É só você olhar os números. Os caras preferiram te trocar porque acharam que pegando alguém um pouquinho maior, porque o Ramsey é um pouquinho maior do que o Peters de altura, né? E um pouquinho mais forte também, e fazer mais efetivo. Isso tem que ser encarado, como ele mesmo disse, tem que ser encarado como do jogo, como do plano de jogo do coordenador defensivo. Acho que falta um pouco mais de foco do Peters, onde ele está, que pode ter muito mais frutos do que ficar pensando na ex, né? Para mim, concordo com tudo que ela se falou e vou adicionar 2 pontos aí. O primeiro tanto o Peters quanto o Ramsey, eles são treteiro. Exatamente. Sempre foram treteiro. Então, esse tipo de cara, ele tá só procurando uma razão para arrumar treta com alguém, porque o cara não consegue levar a vida na paz,
na tranquilidade. Chamar de sua, né? Entre eles. Acharam uma tretinha para chamar de sua. Com mais. Só não acharam com o Aqib Talib porque ele não quis. O Aqib Talib é outro treteiro também que mais um pouquinho, bota um pouco mais de lenha, ele tinha se enfiado nessa treta dos dois aí. O então, assim, jogou com o Peters no Rams, né? Não sei se ainda estava lá quando chegou o Ramsey. Sinceramente, não lembro. Também não me lembro. Mas é treteiro. O Aqib Talib é treteiro, sempre foi. Mas eu acho que era diferente, né? Não, o Talib era uma treta mais arte, mais um swag, era uma parada mais, né? Ficava e não ficava assim, meu Deus, eu fui desrespeitado. Exatamente. A gente falou Aqib Talib várias vezes, ninguém falou Aqib Talib, Kansas. Aliás, para quem quiser, eu recomendo um vídeo maravilhoso do YouTube que chama 5 Hours of Aqib Talib, Kansas. 5 horas, Aqib Talib, Kansas. Aqib Talib, Kansas. Vídeo maravilhoso. Mas voltando para a análise do caso, os caras são treteiros. Aí, o que eles fizeram? Eles arrumaram um outro que gosta da treta. Então, o Peters gosta que o Ramsey goste da treta e vice-versa. Por quê? Porque qualquer um dos dois poderia ter virado e falado assim, tá bom, meu querido, tá bom. Você é bom, você é o melhor jogador, você é o bichão, você é o pica das galáxias, você é o fodão, você é o caralho iluminado. Parabéns. Beleza, valeu, obrigado, toca a sua vida aí. E se provar melhor que o cara nos números. Porque se você se prova melhor que o cara nos números, você nem precisará tretar com o cara. As outras pessoas mesmo vão lá no outro e falam assim, o cara tá com o número melhor que o seu aí, ó. E aí? Você não precisa falar nada, você responde com o número. Só que os dois gostam da treta. Eu acho até assim, quando eles aposentarem, eu acho que eles vão comprar uma casa um do lado do outro, que eles podem um ficar reclamando do outro, fazendo barulho, o cheiro do churrasco tá vindo aqui em casa, seu banheiro tá infiltrando aqui na minha sala. Os caras gostam de tretar, entendeu? E nesse caso aí, para ser muito sincero, eu acho que tá todo mundo errado. Tá errado o Peters, tá errado o Ramsey, porque os caras ficam muito preocupados com treta e deveriam usar esse tempo para ficar mais preocupado com o jogo. Vai ficar preocupado com o jogo, vai melhorar sua técnica, vai fazer igual o Tom Brady, juntar uns parça e fazer uns treininhos, vai fazer outra coisa, em vez de ficar parece uma fifi, vem que ele falou isso, que ele é desse jeito, que não sei... cara, eu vou te falar, cara, eu tenho muita preguiça de jogador assim, sinceramente. Pode jogar bem pra caralho, mas eu tenho preguiça. Eu tinha preguiça até do Odell quando ele tava no Giants. Eu achava que ele já arrumava umas tretas que já tirava o foco dele. Eu acho que o ranço é até justificado, mas tinha que ser direcionado ao Ramsey, né? Porque ao Ramsey, não ao Ramsey. Porque o Ramsey, né, foi trocado, beleza, foi lá pro novo time e tal, mas quem assinou, quem propôs as picks, quem, né, bateu esse martelo foi o time, o ex-time. E ele já teve uma vingancinha, né, na mesma temporada que ele foi trocado. Baltimore foi em Los Angeles e deu uma sapecada no Rams, e aí o Peters foi às forras, né? Arrumou treta no corredor, brigou com os ex-colegas de time, xingou até a terceira geração da galera. Ele interceptou o Goff nesse jogo, jogou muito bem, e, quer dizer, mostrou que a treta motiva ele, mas, é o time, ele tem que direcionar ao Rams mesmo, né? Só que aí, como os dois são treteiros, o alvo fica mais fácil, né, pra poder direcionar pro cara que entrou no lugar dele também. Eu gosto, pra mim, pode continuar, não tem problema não. Adam Thielen, wide receiver dos Vikings, teve a manha de esculachar o Lambeau Field, estádio lendário do rival de divisão Green Bay Packers, num podcast sobre golfe. É mole? Disse que o estádio inteiro não tem nada bom nem sofisticado, destacando negativamente os bancos inteiriços e sem encostos. Será que ele sai vivo da próxima visita a Green Bay? Adam Thielen, sommelier de estádio. Ele já tá errado. Primeiro que ele tá errado, que ele tá num podcast de golfe. E me desculpa, eu não consigo respeitar uma pessoa que joga golfe, que gosta de golfe. Me desculpa. Pode ser preconceito meu. Não é que você não tem nada de esporte, você não é... Cara, me desculpa. Pra mim é um esporte muito idiota. Você fica lá com um taco, acertando uma bolinha, vestido uma roupa ridícula, sem a menor necessidade, zero necessidade de você se vestir ridiculamente daquele jeito. Zero necessidade.
não melhora a sua atacada, não melhora a força de pegar a bola, nada. Então, primeiramente, eu não consigo respeitar pessoas que gostam de golfe. No profissional tem que andar, né? No amador você pode pegar o carrinho, mas o profissional você tem que andar. Então, como vai andar, é todo mundo mais ou menos gordinho, né? Ninguém tem, raros, na verdade, golfistas que são esbeltos. Tinha que estar todo mundo de legging, pô. Não, piorou. O cara é atleta e ele tá preocupado que ele tá gordinho. Eu vou usar aqueles coletinhos de crochê, né? Vou usar o coletinho aqui para disfarçar minha barriguinha, que eu tô um pouco saliente aqui. Cara, pronto. O Wallace conseguiu fazer eu ter ainda menos respeito pelo golfe. Então já tá errado que tá no podcast de golfe. Você tá lá fazendo o quê? Segundo, o que você tá no podcast de golfe falando do nível de conforto de um estádio que não é nem o seu? Algum parente seu que vai lá assistir o jogo vai sentar na cadeira que todo mundo senta? Não. Vai estar sentado lá no camarote, comendo do bom e do melhor, com proteção, segurança, petisquinhos, tudo à vontade. Então já começa por aí. Segundo, o estádio não é seu. O que você está metendo o B dele no estádio dos outros? E terceiro, que para mim é o principal, é nisso que você está gastando a sua pós-temporada? Em podcast de golpe e fazendo análise de sommelier de estádio? É isso, Adam Thielen? Será que não tem mais nada para você fazer, não? Nada? Você não devia estar melhorando nada? Olhando suas fitas da temporada passada, vendo onde que você peidou na farofa, trocando ideia com seu QB. Você não tinha outras coisas para estar fazendo, não? Adam Thielen todo errado nessa história aí. Não, o QB dele é o Kirk Cousins, ele não precisa trocar ideia com ele não, que não vai adiantar porcaria nenhuma. Mas o próprio Adam Thielen, ele vai bem lá no Lambeau Field. Às vezes que ele visita Green Bay, o desempenho dele é legal. É um cara que não é um wide receiver que é muito veloz, é um cara que é um belo slot receiver, de vez em quando faz as jogadas de profundidade, mas também não é ninguém para poder ficar de sommelier de estádio, como disse o próprio Magal. Agora, realmente o Lambeau Field tem os bancos inteiriços, é um estádio muito pouco confortável, mas nada vai ficar confortável a menos 20, com a nevasca nas ideias, que é o clássico Lambeau Field, o campo cheio de neve e a arquibancada cheia de neve, e o que parecem bonecos na arquibancada, na verdade, são pessoas que estão, aliás, aninhadas. E aí eu explico a falta do encosto. Os bancos do Lambeau Field não têm um encosto para facilitar realmente o agrupamento, o sujeito colocar um cobertor em volta do outro e juntarem 3, 4 pessoas para poder se esquentarem no frio, que é na tundra congelada, que é o apelido lá do Lambeau Field. Então, essas tradições são legais, cara. E o estádio não vai mudar muita coisa, porque o time é da comunidade, a comunidade paga pelo time, são cerca de 60 mil sócios do Green Bay, não tem um CEO, não tem um dono, o Green Bay não tem um dono, nunca vai sair de Green Bay por causa disso, e o Lambeau Field vai mudar muito pouco, né? Você pode fazer melhorias aí nas lanchonetes e tal, mas ali é meio mítico, é meio mágico, né? O campo em si. O Adam Thielen falar que isso para ele não é bom e tal, ele joga num moderno estádio que o Vikings construiu tem pouco tempo, não faz diferença nenhuma, aliás, aumenta a rivalidade, e eu duvido que ele saia vivo de lá a próxima vez que for visitar o Green Bay. O Wallace, sim, sommelier de estádio. Sabe por que tem encosto, por que não tem. Eu sou a favor, então, já que o problema lá é o frio... Eu sou o torcedor raiz. Eu sou aquele cara que gosta da arquibancada, por exemplo, nos estádios brasileiros, de cimento. Eu não quero que tenha cadeirinha e bababá, não. Eu gosto da torcida raiz, chovendo em cima de mim, chuta a poça d'água. Eu sou esse tipo de torcedor. Se o problema lá em Green Bay é frio, eles deviam trocar e meter uma geralzona, estilo Maracanã antigamente, que a galera fica toda juntinha, apertadinha, abraçadinha ali um com o outro. Todo mundo esquenta, faz uma massa de calor ali, fora o efeito visual de você ter uma geral, que é muito mais maneiro do que você ter esse esqueminha cinema chique aí que tem estádio hoje em dia. Eu confesso que quando eu vi a notícia, eu custei entender do que ele estava falando, né? Porque para traduzir é difícil. Ele falou bleacher seats,
né, comparando com estados de high school, de college e de colleges menores, né, porque os maiores também não tem mais esse tipo de banco. Aí que eu fui ver as fotinhas que eu entendi do que ele estava falando. E aí, coincidentemente, a gente já falou do Gutekunst. Antes eu vi uma entrevista dele no ano passado dizendo que o time não tem perspectiva, não tem intenção de trocar, porque se trocar pelos assentinhos individuais, pelas cadeirinhas bonitinhas, eles perdem não sei quantos % da capacidade. E o estádio inteiro já tem ticket vendido aí, né, para os sócios torcedores lá que compram ingresso para a temporada toda até não sei que ano. Então vai passar. É o tamanho da bunda, né, o Ticas? É porque o traseiro ele vai aumentando com o tempo, né? As pessoas vão ganhando mais dinheiro, então vão ficando mais gordinhas também. Mas no Lambeau Field, no caso, e aí essa é uma explicação matemática e financeira também, a liberação pelas autoridades é feita por 1 metro quadrado, vamos dar um exemplo assim, 1 metro quadrado por pessoa. E aí eles calculam quantas cabem naqueles bancos eternos que vão dando a volta no estádio. E se uma cadeira for colocada de 1 metro quadrado, ela vai ter que ter os braços, e aí você perde o espaço dos braços. E aí cada cadeira não pode ficar uma grudadinha na outra, você perde também um espaço. Então você vai perdendo gente, e o Lambeau Field é um dos sold-outs, né? Um dos estádios que mais vende ingresso para eternamente. Tem isso, tem a parte prática da perda de capacidade, tem a parte histórica, porque junto do Soldier Field e dos Bears são os 2 estádios, né, mais antigos em atividade da NFL, então tradição total ali, você vê Lambeau Field, você já pensa em tradição imediatamente, né? Mas eu confesso também que tô doido para ver o próximo jogo dos Vikings lá, né? Todo ano tem que bater um ponto lá, vai ter que ir lá mesmo. Tô curioso para ver, principalmente se tiver torcida. E só para terminar, realmente, esse papo de abraçar o amiguinho deu até um gatilho, né? Porque a gente aqui nos nossos vai demorar a poder abraçar o amiguinho, mesmo se tiver frio, se tiver calor, tomar um mijo na cabeça. Ô, saudade. Saudade. Bora pro TD o Fumble. Os jogadores veteranos que decidirem mudar o número da camisa para um novo com dígito único deverão comprar todo o estoque de camisas produzidas com o número antigo e que estão disponíveis para a venda nas lojas oficiais, sejam elas as físicas ou as online. Dependendo da cidade, do tamanho do mercado do time e da proeminência do jogador, o valor do estoque pode passar da casa dos milhões de dólares. Meter a mão no fundo do bolso para trocar de número por superstição, por preferência ou por fogo no rabo. É TD ou Fumble? Bom, para mim, TD, o cara que quer trocar, ele tem que pagar isso mesmo, porque o time já fez esse investimento, né? Não concordo com o cara que vem do college, já vem com o número, e aí ele já vai ter a sua marca registrada aí, ad eterno. Mas vamos supor, imagine se o Tom Brady resolve mudar de número, botar só o número 2, ou o número 0 na camiseta ao invés do 12, né? Ele vai ter, além de tudo, que trocar as marcas TB12 de eletrólitos, TB12 de aparelhos de ginástica, TB12 de livraria, TB12 de naves espaciais e as TB12 que existem por aí. Mas se o cara quer realmente trocar de número por conta disso, por conta de uma superstição ou fogo do rabo mesmo, ele tem que pagar por isso. Bom, eu discordo. Porque, cara, a NFL cobrar do jogador, cara, porra, parece empresa que vai fazer festa de final de ano e pede contribuição. Vamos fazer aqui a confraternização, cada um dá R$20. Porra, tu é empresa, paga a festa, caralho. Cada um dá R$20. Não, cada um traz o seu. Cada um traz o seu escambau, porra. Eu ralo aqui o dia inteiro pra fazer dinheiro pra você, você não vai me dar uma festinha? Não vai me dar uma canjinha? No mesmo time. Imagina se o Gronk tem que trocar o 87 do Tampa Bay pela 5, por exemplo. Não, cara. Bota na ponta de estoque. Foi ele que quis. Bota lá isso vai gerar o gerente ficou louco, entendeu? Não, isso vai gerar tudo. Bem bacana, porque, obviamente, se algum dos grandes ídolos trocar esse número, não acredito que não vão, mas se alguém trocar o número, vai ficar assim, pô, eu tenho a camisa 87 do Gronk no Tampa Bay, hoje ele joga com a 5. O contrário, esses caras mais estabelecidos já venderam tanta camisa com outro número, que se trocar,
né? Aí eles têm os dois prejuízos. Um, porque é muito estoque ainda, porque eles vendem muito. E outro, não vai ter valor colecionável, porque muita gente tem. Eu acho que você tem que fazer. O Kobe em Los Angeles é exemplo. Cara que era ruim, trocou de camisa e virou estrela. Ficou muito bom depois que trocou de camisa. Aí a antiga vai virar lendária, mas o cara que já é bom não, pô. Pô, cara, mas eu acho que é mais fácil. É só você botar um prazo limite. Olha, você quer trocar de camisa? Você tem um prazo aí. Até o dia tal você pode trocar o número. Do dia tal pra frente, você não pode. Não, mas não pode. Não pode trocar. Você pode trocar até tal dia, depois de tal dia você não pode mais. Acabou. Se você trocar até tal dia, você troca, a gente faz ponta de estoque aí, 3 por R$1, desentoja essas camisas suas aí. O resto, não. E pronto, acabou. E tá resolvido. Agora, fazer o cara pagar, porra, aí eu acho uma sacanagem. Porque realmente, assim, pô, vão ser milhões de dólares, dependendo do cara. Aí a pergunta que eu faço é, beleza, o cara vai pagar, ele vai ficar com as camisas? Vai chegar o 15 caminhão de jersey lá na casa do cara? Aí o cara faz o quê? Fazer uma barraca na frente da casa dele? O cara vai montar uma loja só de camiseta antiga dele mesmo. Aí eu vou agora lá na casa do Sterling Shepard, que ele vai estar lá na frente da mansão dele com a barraquinha, né? Uma jerseyzinha pendurada, aí jerseys antigas do Sterling Shepard. 3 por $20. Aí eu vou lá, oi, eu queria comprar a jersey do Sterling Shepard, que ele mudou de número agora e não é mais 87. Cara, eu acho, é óbvio, né? Se eu fosse jogador, eu falasse assim, não, você vai ter que pagar. Beleza, eu vou pagar. Só que eu quero um inventário completo lá na porta da minha casa, porque eu estou comprando, a camisa é minha. Então eu quero ela lá na porta da minha casa, que eu vou vender essa porra na feira, eu vou distribuir, eu vou fazer sorteio, eu vou sobrevoar Nova York jogando jersey pra cima pra ver o pau quebrando lá embaixo. Seria o mínimo, assim. Mas, sinceramente, eu achei um puta de um fumble. Assim, deixa o cara trocar e pronto. Ou faz alguma regra, a NFL adora a regra maluca, faz uma regra de só pode trocar em ano bissexto. Pronto. Aí em ano bissexto você troca, não for ano bissexto você não troca mais. Pronto. Será que para entregar na casa vai ter que pagar o frete? Olha, para mim é TD, porque, e olha que com dor no coração, tá? Porque dar TD para esse capitalismo selvagem aí, eu acho muito complicado, vai contra os meus princípios. Só que como eu acho esse negócio do número de dígito único aí uma pataquada, né? NFL virando college, eu já disse isso aqui, já dei fumble para isso várias vezes. Então hoje eu vou dar TD. Ah, meu amigo, quer trocar? Põe a mão no bolso aí. Entendeu? Porque já virou bagunça de permitir os números únicos. Então, não deixa virar bagunça de ficar essa guerrinha e todo mundo querendo pegar 0 a 9, não. Pode parar com isso aí. Pode pôr a mão no bolso. TD. DK Metcalf participou no último domingo de uma prova de 100 metros rasos, em evento qualificatório para o pré-olímpico do time de atletismo americano. Apesar de ter ficado na última colocação, o tempo de 10,37 segundos, marcado pelo wide receiver na prova, foi considerado excelente para um atleta que não é especialista. A velha discussão sobre a capacidade dos jogadores da NFL em competir com atletas de ponta do atletismo de pista é TD ou fumble? Já vai, olha, o pessoal querendo falar mal do DK Metcalf. E eu não tenho razão nenhuma para falar bem dele, porque ele é do Seahawks, eu não gosto do Seahawks. Mas, cara, eu achei o tempo muito bom. Eu acho que é um TD, porque eu achei o tempo muito bom. E outra, cara, a gente nem tá falando de um jogador da NFL correndo contra um atleta profissional de atletismo. A gente tá falando de um jogador da NFL que é gigantesco para a posição dele, correndo com atleta de atletismo. Você vê as fotos do DK Metcalf com os outros atletas, cara, parece o profissional com a galera do Sub-16. Parece uma Hilux perto de uns fusquinha, né? Cara, o bicho, sério, o bíceps do cara é do tamanho da cabeça dos outros atletas, cara. Ele tem muito mais. Aí é por isso que a galera não gosta de física na escola, porque ninguém ensina física do jeito que deveria. Cara, a inércia do cara, pra ele conseguir mover essa massa toda, botar ela em movimento, porra, é muito maior do que dos outros jogadores, dos outros atletas, desculpa. Então, é claro que o cara, ele não ia chegar lá e, porra, atropelar todo mundo, chegar lá em primeiro, rumando para a glória de DK Metcalf. Eu acho que o tempo dele foi fantástico, pelo tamanho que ele tem, e vamos combinar, ele não foi lá para tentar cavar uma vaga na confederação, e para ir competir no Pan-Americano,
É nada disso. Ele foi lá para dar uma zoada, para dar uma brincada. Famoso, tipo, vamos tocar uma peladinha lá em casa? Vamos. Ah, vamos postar uma corrida aqui com o menino? Vamos. Ele foi lá postar corrida com o menino. Foi só isso. Então, para mim, é um desaço do DK. Só para efeito de comparação, o tempo que qualificava para a disputa do pré-olímpico era 10,05. Ele fez 10,37. E realmente, muito maior que os outros caras que correram com ele. Então, não ficou tão atrás assim, não. Pensando que ele pudesse perder um pezinho aí, provavelmente ele ia ter um tempo melhor aí, perto dos outros competidores. O DK não é nem o protótipo do corredor de 100 metros, né? O corredor de 100 metros, tirando o alienígena do Usain Bolt, é um cara que é mais baixo, um cara que tem as pernas maiores, né? E não tão desenvolvida assim a musculatura da parte superior do corpo, embora tenha que ter musculatura bastante para poder sustentar a coluna ereta e fazer a mecânica da corrida correta. Vamos tirar o Usain Bolt da história, porque esse cara tem a perna grande, o tronco grande, é todo grande e meteu segundos e segundos em todo mundo aí. Qualquer ser humano que corre os 100 metros próximo aos 10 segundos tem que ser considerado um grande atleta. Mas nessa discussão aí entre atletas profissionais de 100 metros, de corridas de explosão, para virarem jogadores de futebol americano, o recrutamento nos colleges é muito claro. Se o cara faz esse tempo do DK aí, ele tá dentro para poder virar wide receiver. E aí depois você vai desenvolver a técnica dele para pegar a bola e tal, mas a velocidade está lá. A velocidade que é necessária para você percorrer rota em profundidade, ela é a mesma que um atleta profissional. Eu acho que a gente fica mais exposto à discussão é o contrário. Porque a gente ouve o tempo inteiro pegando os Tyreek Hill, pegando os caras que são os mais rápidos e pensando assim, cara, e se botar ele numa pista, será que ele vai bater de frente com os caras? O arranque dele é bom o suficiente? Ele tem técnica? Eu vou chegar lá, porque o Tyreek Hill tem índice. O Tyreek Hill tem índice e ainda não decidiu se vai participar das eliminatórias americanas para compor o time olímpico americano para Tóquio. Ele, no ano passado ele já tinha falado isso, e hoje em dia ele ainda discute fazer as eliminatórias para poder chegar nesse American Team, né? Ele tem o tempo, ele já registrou em pista, em competição oficial, tempo menor do que esse do DK Metcalf. Então, o Tyreek Hill, aí o Tyreek Hill, sim, ele é um atleta muito mais talhado para correr os 100 metros do que o DK, ele está na conversa para poder fazer o American Team, assim, estar entre os 8 melhores velocistas dos Estados Unidos, mesmo sendo jogador de futebol americano. Então, o recrutamento dessa galera vai por aí. Eu acho que o DK correr e participar de uma eliminatória, mesmo chegando lá na última posição, o que conta é o tempo dele. Olha lá, a gente vive falando que os caras da NFL têm tanta velocidade quanto os americanos que correm 100 metros, 200 metros, tá aí, ó, 10,37 é um tempasso. TD. Para mim, a participação do DK é TD, mas essa discussão é fumble, essa discussão é muito chata. Por quê? Cara, fica aí especulando se o cara vai ou não vai, faz igual do DK Metcalf. Pede autorização do time, vai treinar, né, no off-season e vai disputar um evento, cara. Vai correr junto dos caras lá, sem medo de ser feliz, sem medo de pagar mico. Então, a mesma coisa que me faz dar fumble pra discussão, fica assim, mas o fulano de tal teria como competir ou não. Cara, se ele quiser mesmo provar isso, ele pega, vai lá e compete. Foi o que o DK fez. Então é fumble pra discussão e TD pro glorioso DK Metcalf. Tom Brady afirma que trocaria 2 anéis do Super Bowl por um de uma temporada perfeita, conquistando o título invicto. Gold que nunca está satisfeito. É TD ou fumble? Eu só tenho uma frase para o Tom Brady. Nunca será, meu querido. Nunca será. E, Miami para sempre, Miami forever. É o único recorde perfeito na NFL. Nunca será. Então desiste dessa discussão aí. Pode passar para a próxima, que você não vai ser campeão invicto. Para mim é fumble. Cara, não adianta, isso é uma prova de que não adianta você ter tudo na vida. Tem coisas que o cara não consegue se desgrudar, ele não consegue tirar a cabeça dele daquilo. Olha o Tom Brady, ele é um empresário de sucesso,
com a sua maravilhosa marca TB12. Ele é casado com uma mulher bonita, tem uma família bonita, rumores, tá? Não vou dizer que sim, tá? Mas rumores de que ele deu uma passeada na babá também, que era bonito também. É um atleta de sucesso, cara que tem mais anel de Super Bowl. Dividiu a mansão com o brother depois de adulto. Dividiu a mansão, teve uma república depois de adulto. Quem não gostaria de ter uma república depois de adulto? Eu não gostaria. O cara teve uma república depois de adulto, morou com o brother, só que o cara não consegue tirar da cabeça que ele não ganhou invicto. E uma dessas vezes ele não ganhou invicto por causa de quem? De quem? De quem? Do meu deus grego, do meu homem maravilhoso, Eli. Meu Elizão, que foi lá e falou assim, hoje não. Cara, e eu gostei que quando o Tom Brady falou isso, o Eli Manning retweetou só com never. Só isso, never. Tá bom. Eu ia falar que você não pode botar muito na conta do Eli, não, que esse foi aquele Super Bowl que a defesa destruiu. Só que eu lembrei que esse também foi o da temporada invicta dos Patriots, aquele que ele fez o passe sendo espremido, amassado por 2 defensores ao mesmo tempo, praticamente igual aquele do Fitzpatrick, sem olhar, né? Ronaldinho Gaúcho olhando pra cima, pro lado, tomando porrada, soltando a bola e acertando o passe. E aí me vem... Há rumores de que ele só acertou o passe por causa disso. Foi esse, não foi? E aí... Foi. E aí me vem animal, pequenos animais, né? Cefalópodes, né? Pequenos nemateumintos aí da internet, me dizer que Eli Manning é ruim de pressão no pocket. Eli Manning não aguenta. Se o pocket quebra, Eli Manning se perde. Cala a boca. Pode falar merda. Sua mãe tá pagando a internet da sua casa pra você tá postando merda. Cala a boca. Pode falar bobagem. Então, eu sinto dizer, meu querido Tom Brady, que você pode encher o seu botão de eletrólito, que isso aí você nunca vai conseguir, não. Pra mim é TD. Porque eu acho que o cara só chegou aí aos 43, quase 44, jogando em alto nível e ganhando anel atrás do outro, porque ele fica cismando com essas coisas, entendeu? Perdi pela Manning, não ganhei invicto, vou tentar, será que esse ano vai? Enquanto o cara só tá aí de pé até hoje, ganhando esse tanto de anel, porque ele guarda esse rancinho também. E de rancinho a gente entende. Então, pra mim é TD, tá? Tom Brady vai ter mais uma chance aí esse ano de conseguir essa temporada invicta. Não vai, provavelmente não vai, mas é bom ter um motivador assim, TDzaço. Magal, se você não ficar falando muito dos Giants, acho que mais uns 12 episódios, quando a gente chegar nos 50, eu imprimo um diplominha aqui de jornalista condecorado, tá? Por uso capião, no podcast NFL, etc. Peço pro Wallace carimbar, assinar e a gente te manda. O que você acha, Dedé? Cara, eu acho uma ótima ideia. Eu topo ser um jornalista honorário, um jornalista mirim, por que não dizer, né? Do NFL, etc. aí. É praticamente um jornalista esportivo, né? Por que não? Faço apuração, dou opiniões balizadas. Não é só o diploma, já vai ter até a especialização, especializado esportivo aí, beleza. Exatamente, jornalista esportivo. Então, assim, eu topo. Olha, eu assino embaixo, se quiser mandar a carteirinha aqui. Tem tanto jornalista que finge que é jornalista só aí por aí, né? O Magal tá fazendo um serviço muito melhor do que eles. Aproveitar para mandar um grande abraço para o meu querido André Katrink, OL, jogador do Bulldogs, agora Sada Bulldogs, um atleta fantástico aí. Ano passado passou por uma barra aí com a saúde, conseguiu se recuperar, ele é mais conhecido como Mamute. Então queria deixar aqui registrado um abraço para ele e dizer que, se Deus quiser, eu estou esperando ele em campo no ano que vem, quando finalmente, quem sabe, voltar a ter campeonato de esportes em geral e voltar a ter campeonato de futebol americano. Se nós dois voltarmos a jogar, a gente vai estar alinhado um de frente para o outro. Então, espero encontrar com ele aí nesse campo. E aí, no caso, até se ele me bater, eu tô de boa, tô tranquilo. Se eu apanhar dele, eu apanho feliz e satisfeito. Vai, Mamute! Olha os caras querendo meu mal aí. Então ficamos assim, semana que vem a gente volta com a tabela da NFL em mãos. Estamos gravando esse episódio antes da divulgação oficial do calendário 2021 da temporada regular da NFL. E aí você já sabe, encontra a gente aqui sempre de terça para quarta-feira, um episódio para a gente poder exercer esses nossos dotes jornalísticos e também o nosso ranço, porque é disso que o povo gosta. Um abraço e até a semana que vem.
Valeu, fins up!